Sabe aquelas pequenas frustrações do dia a dia? O que será que elas dizem sobre a nossa capacidade de liderar? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa. A de que o jeito como a gente lida com os desafios comuns revela se estamos de fato prontos para as grandes oportunidades. Essa pergunta antiga lá de Jeremias define toda a nossa conversa. Se te fatigaste correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? É uma metáfora, assim, muito profunda sobre a nossa capacidade de liderança e resiliência. E olha, isso vai muito além de ter paciência, viu? É sobre reconhecer que os problemas do dia a dia, esses são os homens a pé, eles são, na verdade, nosso campo de treinamento para os desafios muito maiores, os cavalos. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos entender isso melhor. Para começar, a gente vai entrar num terreno meio perigoso, o caminho não pavimentado. É aqui que vamos ver uma armadilha bem comum na liderança, que é aquele abismo entre a visão do líder e a realidade que a equipe vive no dia a dia. Acontece muito, né? O líder tem aquela visão de sucesso super clara na cabeça dele, um resultado perfeito, rápido, mas qual que é o problema? Muitas vezes, essa imagem fica trancada ali só na mente dele e a equipe que precisa executar não tem acesso a ela. Pois é, quando não tem treinamento, não tem um passo a passo, um acompanhamento, aquela visão que era para ser brilhante acaba virando um peso. Em vez de inspirar, o que a equipe sente é só pressão, sabe? Exigências que parecem até irracionais, porque expectativa sem um caminho claro é só cobrança. É bem aqui, sabe? Nessa brecha, nesse espaço, entre uma expectativa que não foi preparada, não foi pavimentada, e a realidade da equipe, é aí que nasce a tal da frustração da liderança. E ela vai para os dois lados, viu? Afeta tanto o líder quanto o time. E aí que está o ponto central de tudo. Se as coisas pequenas já desorganizam uma pessoa, as coisas complexas vão literalmente destruí-la. Ter uma reação exagerada a erros que são comuns, que são até previsíveis, é um sinal de alerta gigantesco de que um líder não está preparado para uma crise de verdade. O problema é que essa frustração toda, ela não fica guardada, né? Ela transborda, ela vaza, e isso nos leva direto para a nossa próxima parte, a espiral descendente. E o estrago que isso faz é enorme e segue uma sequência bem clara. Primeiro, a frustração quebra relacionamentos, muitas vezes com palavras duras. Depois, ela vai adoecendo o ambiente, criando uma cultura tóxica. E no fim, ela enfraquece a missão, minando o propósito de toda a organização. Isso nos leva a uma verdade fundamental, que está lá em Tiago, capítulo 1. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, uma liderança reativa, movida pela raiva, simplesmente não funciona. Ela vai na contramão de qualquer objetivo que realmente vale a pena. Certo, mas e aí? Como é que a gente sai dessa espiral negativa? É aqui que a gente chega no ponto de virada, onde a chave é a responsabilidade. É uma mudança de perspectiva muito forte. Parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Olha, essa ideia aqui é forte, hein? A de que o erro da equipe muitas vezes é resultado de uma omissão do líder. A ideia é que, antes de sair culpando alguém, o líder precisa primeiro olhar para a própria falha. Será que ele ensinou direito, treinou, deixou as coisas claras? O mais legal aqui é justamente esse contraste. De um lado, a linguagem da imaturidade, que é sempre sobre culpar os outros. Ninguém entende, ninguém acerta. Do outro, a linguagem da maturidade, que assume a responsabilidade. É a troca do ninguém entende pelo será que eu não ensinei bem? É uma virada de chave. Beleza, mudar a mentalidade é o primeiro grande passo. Agora, a gente segue para o caminho ascendente, para ver o que fazer na prática para construir esse caminho para uma equipe saudável. Esses 4 princípios são como um guia para uma liderança madura, que transforma a reação em ação. Primeiro, antes de sair cobrando, ensine. Segundo, antes de ficar frustrado, que tal revisar o processo? Terceiro, antes de corrigir na frente de todo mundo, chame para conversar no particular. E quarto, o mais importante, antes de perder a calma, olhe para dentro. Isso aqui é o dever de casa do líder. Sabe, se fazer essas 3 perguntas pode evitar quase toda aquela espiral negativa que a gente viu. Eu fui claro o suficiente? Eu fiz o acompanhamento necessário? Eu estive junto, caminhei lado a lado com a equipe? Ok, a gente já passou pelos desafios, pelas soluções, agora vamos amarrar tudo isso. Na nossa última sessão, o Horizonte, a gente volta para a nossa metáfora inicial para entender o verdadeiro propósito por trás da liderança. Primeiro de tudo, é bom deixar claro o que liderança não é.
Não é sobre apressar as pessoas para que elas atendam às nossas expectativas pessoais. Não é usar a gente para chegar mais rápido numa linha de chegada que só a gente vê. Porque o verdadeiro sentido da liderança é desenvolver pessoas, é caminhar junto com elas até que a visão se transforme em maturidade para todo mundo. É muito do que Jesus fazia com seus discípulos, sabe? Era uma jornada de construir pessoas e não só de buscar resultados. E com isso, a gente fecha o círculo. Como diz aqui, Deus não confia os cavalos para quem já tropeça com os homens a pé. E não é como um castigo, não, é como proteção. Encarar bem esses desafios pequenos é a preparação que a gente precisa para lidar com responsabilidades maiores, com sabedoria. É isso. Liderar no simples é o que prepara para o extraordinário. Cada processo que é corrigido com paciência, cada pessoa que é orientada, cada pingo de calma que a gente demonstra com os homens a pé, tudo isso constrói a força que a gente vai precisar para liderar os cavalos. E para fechar, fica uma reflexão. Que homens a pé estão por aí testando a liderança neste momento? E principalmente, como é que a gente está se preparando para os cavalos? É bom lembrar que os desafios de hoje não são só um incômodo, mas o treinamento essencial para o que vem pela frente.